No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, presta bem atenção que isso aqui é bomba. Vou mostrar para vocês um dos primeiros cânon bíblico que ficou escondido na surdina. E isso daqui a igreja não demonstra, porque isso aqui traz grandes problemas para ela. E eu vou apresentar para vocês argumentos dentro desses papiros, né? Esses fragmentos chamado Muratoriano, que é aproximadamente do segundo século, ali entre o ano 170. Eu vou mostrar para vocês quais livros faziam parte deste cânon. Presta bem atenção. A Bíblia, ela foi canonizada no quarto século. Quarto século. Grava isso aqui. Quarto século. Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês coisas aqui do segundo século. Quais livros eram considerados canônicos e eram inspirados pelas pessoas que escolheram por Deus, ok? Então aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Vamos direto ao assunto. Canone bíblico ou canone das escrituras é a lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirado por Deus ou autoritativos. A palavra canone vem do grego, aí tem o grego aqui do explicativo e tudo mais. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras, mas Eugene Urich considera que a ideia é derivada do judaísmo. Isso é uma opinião dele. Então, esse aqui é um fragmento muratoriano, os mais antigos exemplos do canônico bíblico conhecido, ok? Presta bem atenção que eu vou ler para vocês agora. Tenha paciência, fica até o final que você vai descobrir aqui alguns livros que faziam parte do cânon como inspirado. A maioria dos cânones tratados neste artigo são considerados como fechados, ou seja, livros não podem mais ser acrescentados ou removidos, o que reflete a crença de que a revelação divina está encerrada. Portanto, uma pessoa ou grupo de pessoas foi capaz de juntar os textos inspirados aprovados num cânone, completos e autoritativos. Por outro lado, um canone aberto é aquele que permite a adição de novos livros através da revelação contínua, né? Deus continua revelando ainda, por isso nós vamos acrescentar novos livros, novas frases, tudo mais. Esses cânones se desenvolveram primordialmente pelos usos de textos em contexto de culto. Nesse processo, emergiu nas comunidades israelitas e posteriormente cristãs uma coleção de textos dotados de autoridade. Posteriormente, apareceram debates e consenso entre as autoridades religiosas de cada uma das respectivas denominações. Presta atenção então. Houve debates, tinham várias denominações, não é a igreja, a denominação, grupos de pessoas que cada um defendia a tua fé, o teu modo de pensar, o modo de ver Jesus de uma forma, o Espírito Santo de uma forma. Então isso gerou debate entre essas comunidades, né? Outra coisa que eu devo acrescentar para vocês aqui. Não estou dizendo que este estudo aqui é verdadeiro, mas é o que está aqui. O estudo que eu falo em si é o que está escrito, tá? Mas eu quero apresentar para vocês os livros. Esse é o importante. O que está escrito aqui pode ser manipulado, mas é o que tem hoje na internet, no Google aí. Mas essa escrita aqui pode ser manipulada, porque tem outros tratados aí dizendo que quem construiu a maioria das cartas paulinas, né, outras cartas, foi a família Flaviana, o amigo nosso Francis e Scanner do canal Multiversal Flaviano, traz essa teoria aí da multiversal flaviana, que os flavianos, né, eles construíram a maioria dos personagens ali do Novo Testamento. Mas isso é pro canal deles lá, que eles sabem explicar direitinho.
Mas eu estou lendo aqui o que está escrito neste texto, mas o foco meu aqui é os livros que eram considerados canônicos, ok? Quero ficar bem claro isso aqui, e desculpe ser prolixo e explicar minuciosamente, porque tem gente que não entende. Já tem gente que tem um intelecto mais avançado que chega até a reclamar aqui, Luiz, anda mais rápido, entra logo no vídeo, demorou 5 minutos para você entrar no vídeo. Cara, é necessário, desculpe, mas é uma reclamação no meio de 1000. Então, se eu explico detalhadamente, é porque, mesmo explicando, tem pessoas que ainda fazem marabalismo para defender o livro que está fechado hoje, como 66 aqui no Brasil, ok? Então, continuando. E consenso entre as autoridades religiosas de cada uma das respectivas denominações. Os fiéis consideram os livros canônicos como sendo inspirados por Deus ou como expressando a história autoritativa da relação entre o Deus e o seu povo. Alguns livros, como os evangelhos judaicos cristãos, foram excluídos do cânone, completamente, mas foram excluídos do cânone completamente. Mas muitos livros disputados, considerados não canônicos ou apócrifos por alguns, são considerados como sendo apócrifos bíblicos, deuterocanônicos ou plenamente canônicos por outros. Vou explicar aqui então. Enquanto para uns é apócrifos, para outros são canônicos. Enquanto, assim, há divisões. Esse aqui para mim é inspirado. Ah, mas para você não é. Então aqui mesmo você já percebe que Espírito Santo não está ajudando ninguém. Está cada um levando as coisas pela sua cabeça. Você entendeu? Cada um criando a sua teologia, cada um criando o seu dogma, o teu livro, o teu cânon. Por isso que tem 8 Bíblias espalhadas. 8, cada um com livros diversos. Tipo esse daqui, ó. Então, continuando. Ou plenamente canônicos por outros. Diferenças existem entre a Taná judaica e os cânones bíblicos cristãos. Ó, para você ver. Tem divergência entre a Taná dos judeus e os livros que foram a Septuaginta, né? Foram traduzidos para o grego. Tem muita diferença do hebraico, da Taná, dos judeus, para os livros hoje dos cristãos. Muita discrepância. Adulteração dos versículos e tantas outras coisas a mais. Né? Canônicos bíblicos cristãos. E entre os canônicos das diferentes denominações cristãs. Critérios e processos de canonização diferentes ditam o que as diversas comunidades consideram como escrituras inspiradas. Em alguns casos, nos quais diferentes graus de inspiração se acumularam, é prudente discutir textos que só foram elevados ao status de canônico numa única tradição religiosa. É ainda mais complexo quando se considera os cânones abertos de vários grupos do movimento dos santos dos últimos dias, os mormons, com raízes no cristianismo. As revelações recebidas pelos seus diversos líderes ao longo dos anos dentro do próprio movimento. O que ele está dizendo aqui? Esses livros que ficaram abertos para ser acrescentados ou retirados livros, e esse processo foi ao longo, desde o primeiro concílio ali que foi colocado o cano, se eu não me engano, de Hipona, 387 ou 394, alguma coisa assim, 393, em que fecharam o cano ali, mas ainda ficou aberto esse cano, fechado assim, olha, esses livros aqui são os livros considerados inspirados. Só que teve um concílio posterior que eles retiraram alguns livros e colocaram outros. E detalhe, foi sendo atualizado, foram sendo tirados versículos e colocados versículos, foram sendo mexidos e tudo mais, conforme eles queriam.
Aonde está a inspiração de Deus nisso? Que as pessoas colocam e tiram e mexe, remexe. Aonde tem inspiração nisso? Porque não foi assim. Deus revelou, escreveram e já era. Ninguém mexeu uma única palavra ou vírgula. Não foi assim. Os bispos católicos, eles que controlavam livros que entravam e que saíam nos seus cânones. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eram considerados canônicos. Senta aí, segura na cadeira, no sofá, na poltrona, onde você estiver, que eu vou mostrar para vocês qual que eram os primeiros livros que foram considerados canônicos. E alguns deles ainda, que foram feitos algumas investigações que foram considerados falsos, mas circulava entre as comunidades. Presta atenção. Vamos lá então. Fragmento muratoriano. Este fragmento, eu esqueci de mencionar, muitas pessoas vão querer defender que ele é do século VI, do século VII. Só que dentro do fragmento ele cita o livro de Pastor de Hermas. Só que o Pastor de Hermas, ele está ali no segundo século, no ano 170. Ok? Então, se ele faz citações do livro de Pastor de Hermas, é porque é uma cópia de um papiro anterior. Deu para entender? Vou explicar de novo. Olha, muitos vão querer defender que esse papiro aí foi considerado do século VII, tudo mais. Só que este papiro ele faz citações de conversa de autores que estavam ali no século II, como Pastor de Hermas. Então ele é uma cópia de um original, suposto original lá atrás, do segundo século, do ano 170. Conforme está aqui, que eu vou mostrar para vocês neste texto aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, onde está arriscado aqui? 170. Então presta atenção que no que está escrito aqui. Ok? Então diz assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Epístola de João, incluído 1 de João, Atos do Apóstolo, Epístola de Paulo, Coríntios, as duas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses, as duas, Romanos, Filemão, Tito, Timóteo, as duas. Até aí tá tudo tranquilo, né? Beleza? Agora começa o BO. Laodicenses, alexandrinos, foram considerados e circulavam entre a comunidade como evangelhos forjados, como é de Paulo. Judas, João, as duas, sabedoria de Salomão fazia parte do cânon. Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro fazia parte do cânon também. Só que é o seguinte, o Apocalipse de Pedro, ele só poderia, era uma leitura privada, não era qualquer um que poderia ler. Era só o pessoal da Light, o pessoal lá de cima. Só os bispos, só aqueles que estavam na liderança. Ele apenas uma leitura privada, de acordo com alguns. E agora vamos por último, o 13º livro que fazia parte do Novo Testamento, né? 13º livro não, datado aqui como 13º que está na lista aqui. Pastor de Hermas, apenas para leitura privada, fazia parte do cânon, mas era só para liderança. Então, para você perceber que o primeiro cânon formado não é o que você tem na Bíblia de 66, mesmo porque o primeiro cânon ele tinha outros livros que não é o mesmo da Igreja Católica, porque quem montou os cânones da Bíblia foi a Igreja Católica, 73 livros. E em 1500 e pouco, Lutero faz aquela reforma e tira ainda 7 livros. Então, a tua Bíblia é mais adulterada do que, eu não sei nem o que explicar, é mais mexida que puta de zona. É verdade.
É mais cutucada, mexida, entrada e saída, e versículo, entrava e saía, livros, entrava e saída, do que mulher da vida, que é mais mexida do que mulher de vida. Meu filho, inspiração divina foi para o espaço. Espírito Santo, então, nenhum cristão tem Espírito Santo de Deus. Porque se tivesse Espírito Santo de Deus, se tivesse qualquer coisa de Deus, aceitaria meus desafios para participar de uma live, orar para um amigo meu que está doente, e crente tem medo e vergonha de orar e um milagre não acontecer, porque o teu Deus não escuta a tua oração. Teu Deus é fraco, você não tem fé, você tem crença, e você foge quando eu faço desafios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pesquise, vai a fundo. Vai lá no site do Vaticano. Ah, não, é dos padres! Mas foi os padres que montaram a sua Bíblia, crente. Ou você tá achando que foi Jesus que montou a tua Bíblia? Foi Deus que montou a tua Bíblia? Piada, né? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo.